No churrasco em família, o filho do meu irmão disse: quem precisa de ajuda humanitária come por último, e eles riram. Larguei meu prato e saí. Meu pai mandou uma mensagem: o negócio precisa do seu investimento. Respondia nunca mais. Um aviso foi enviado e as risadas se transformaram em lágrimas. Na manhã seguinte, um aviso foi enviado. Risos viraram choro. Deixe um comentário dizendo de onde você está ouvindo e que horas são aí agora. Entrando em 2026, desejo a todos um ano de força e clareza. Espero, de verdade, que você continue apoiando o canal enquanto compartilhamos essas histórias. Umidade da casa do lago não era só clima. Era atmosfera. Pesava sobre a festa de 40 anos da Vanguard Logistics como cobertor molhado, prendendo o cheiro de colônia cara e tilintar de taças de cristal no ar denso. Meus pais, Joseph e Susan, gastaram $50 mil para transformar gramado em vitrine de sucesso. Tendas brancas. Quarteto de cordas suando em smokings. Frutos do mar suficientes para alimentar pequena frota naval. Riqueza performática no auge. Um palco criado para convencer investidores de que a empresa prosperava, mesmo quando eu sabia, balanço dizia o contrário. Eu estava à margem, copo de água morna na mão. Sempre foi meu lugar na família. Geometria pura, na borda. Essencial para a contagem, irrelevante para a conversa. Meu irmão Christopher, diretor de operações, comandava a roda perto do bar aberto. Terno custando mais que meu primeiro carro. Riso alto demais para a piada de cliente em potencial. Ao lado, esposa Morgan, sorriso fixo, brilhante, varrendo multidão atrás de alguém mais importante. Eu estava com fome. Não comia desde manhã. Passei horas revisando ajustes de portfólio para meus clientes de verdade, os que sabiam que administro 200 milhões em ativos. Não a família que me via como empurradora de papel no fundo do escritório. Caminhei até mesas do buffet. Pratos impecáveis. Caldas de lagosta. Ostras abertas na hora. Torres de camarão. Estendi mão para pegar prato. Foi quando Mason, filho de 12 anos de Christopher, entrou na frente. Não esbarrou. Bloqueou. Postou-se como guarda dos camarões gelados, com sorriso torto, cópia exata do pai. Me avaliou de cima a baixo, olhos acesos com permissão para a crueldade que absorvera dos adultos ao redor. Pai diz que caso de caridade come por último. Não sussurrou. Voz atravessou o som baixo do quarteto. Alguns convidados viraram cabeça. Olhei além de Mason, direto para Christopher. Ele ouviu. Olhou para mim, tomou gole do uísque, sorriu de canto. Não corrigiu o filho. Não pediu desculpa. Validou com silêncio. Meus pais, a poucos metros, decidiram naquele instante que arranjos florais eram fascinantes. Tempo não parou, mas perspectiva mudou. Não veio o ardor das lágrimas. Nem rubor da vergonha. Veio algo frio. Assustador. Clareza absoluta. Trauma familiar não é ruptura súbita. Não é um único evento que quebra tudo. É conta bancária. Por 31 anos, fiz depósitos numa conta de tolerância. Depositei silêncio quando esqueceram minha formatura. Depositei dignidade quando zombaram do meu trabalho chato. Depositei orgulho sempre que me trataram como obrigação. Paguei juros compostos pelo desrespeito deles, acreditando que, se pagasse o suficiente, um dia compraria amor. Mas ali, vendo uma criança me desprezar com o rosto do meu irmão, entendi. Livro contábil estava cheio. Conta, estourada. Não havia mais crédito a oferecer. Não fiquei triste. Apenas terminei de fazer negócios com eles. Entendi, disse baixo. Coloquei prato vazio de volta na pilha. Clique seco. Deliberado. Não olhei para Christopher. Nem para meus pais. Virei e caminhei até portão lateral. Alissa, não seja dramática, gritou Morgan, voz estridente. É só uma criança. Não respondi. Continuei andando. Cascalho rangia sob meus saltos. Som final. Satisfatório. Passei pelo valet, pelos carros de luxo, entrei no meu sedã modesto.
Fiquei ali um instante, em silêncio, ar-condicionado batendo no suor do pescoço. Chequei celular. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem perguntando se eu estava bem. Só o silêncio de sempre. Engatei marcha e fui embora. Não estava apenas saindo de uma festa. Estava dirigindo rumo à maior transação da minha vida. Banco do Trauma estava fechado. No dia seguinte, eu cobraria a dívida. Meu apartamento ficava a 40 minutos da casa do lago. Parecia outro planeta. Cobertura no distrito financeiro, comprada à vista 3 anos antes. Ar frio, filtrado, cheiro de verbena, limão e silêncio. Nada de fotos de família nas paredes. Só arte moderna e esquiline brilhando através das janelas do chão ao teto. Meu santuário. Construído com dinheiro que eles achavam que eu não tinha, fazendo o trabalho que achavam que eu não era capaz de fazer. Tirei sapatos. Servi um copo de água. Mão firme. Sociólogos têm nome para irmãos como eu. Chamam de crianças de vidro. Somos os que nascem saudáveis em famílias consumidas por um filho doente. Ou, no meu caso, os que nascem competentes em famílias consumidas por filho dourado. Não estamos quebrados, então não somos consertados. Não brilhamos, então não somos exibidos. Somos vidro, transparentes, funcionais. Olham através de nós para enxergar o que importa. Por 31 anos, meus pais olharam através de mim para admirar Christopher. Christopher, que reprovou 2 vezes no exame da ordem. Christopher, que precisava de título pomposo para se sentir relevante. Poliram ele até reluzir, sem perceber que eu era a estrutura sustentando a vitrine. Achavam que eu era assistente de portfólio. Um escriturário entediante equilibrando os cheques. Verdade era outra. Eu era gerente sênior de portfólio em uma firma de private wealth. Não equilibrava cheques. Eu reestruturava patrimônios. Não administrava milhares. Administrava centenas de milhões. Meu patrimônio pessoal passava dos 20 milhões de dólares, acumulados com operações agressivas e de alto risco nos meus 20 anos. Mas a maior e pior negociação da minha vida tinha sido a Vanguard Logistics. Sentei à mesa. Mogno frio sob as pontas dos dedos. Abri laptop. Tela iluminou o rosto da mulher que eles nunca conheceram. 5 anos antes, a Vanguard Logistics estava tecnicamente falida. Meu pai, Joseph, havia alavancado frota inteira para comprar sede chamativa no centro para Christopher. Bancos chamaram empréstimos. Liquidação estava a dias de distância. Lembrei do jantar em que meu pai chorou no uísque, apavorado com vergonha pública. Eu não conseguia assistir à queda deles. Eu era criança de vidro. Minha função sempre foi manter tudo de pé. Então criei uma empresa de fachada, Ironclad Capital, por meio de advogado. Aproximei-me deles como investidora anjo anônima. Injetei 5,1 milhões de dólares do meu próprio dinheiro. Quitei dívida tóxica. Modernizei frota. Salvei empresa. Em troca, Ironclad Capital ficou com 37% de participação e um assento silencioso no conselho. Nunca perguntaram quem estava por trás da cortina. Estavam ocupados demais celebrando própria genialidade por conseguirem o financiamento. Aceitaram dinheiro, bateram palmas para si mesmos e voltaram a me tratar como mobília. Olhei relógio digital. 21h30. Celular vibrou. Mensagem de Joseph. Alissa, precisamos conversar amanhã. Expansão da frota estourou orçamento. Talvez precisemos de empréstimo pessoal pequeno para atravessar até próximo trimestre. Família ajuda família. Encostei o olhar na tela. Empréstimo ponte, além dos 5 milhões que eles nem sabiam que eu já tinha dado. Eles não queriam filha. Queriam provedora de liquidez. Não respondi. Abri e-mail seguro e redigi nova mensagem para David, meu advogado e rosto da Ironclad Capital. Assunto: evento de liquidez Vanguard Logistics. David, com efeito imediato. Ironclad Capital está exercendo opção prevista na seção 4, parágrafo B do Acordo de Acionistas. Solicitamos formalmente recompra integral de nossa participação de 37% pelo valor justo de mercado atual.
Caso não haja liquidez em 30 dias, inicie cláusula de venda forçada. Não há espaço para negociação. Prossiga. Cliquei em enviar. Som do e-mail saindo foi mais baixo da sala. Mas eu sabia, aterrissaria como bomba. Criança de vidro não era mais invisível. Eu tinha acabado de me tornar problema mais visível da vida deles. Na manhã seguinte, aviso da Ironclad Capital chegou à caixa de entrada do meu pai às 9 horas em ponto. David não perdeu tempo. Carta era aula de concisão corporativa. Dizia apenas que acionista minoritário estava exercendo o direito de liquidez. Vanguard Logistics tinha 30 dias para levantar 13,7 milhões de dólares em caixa para recomprar participação, ou a empresa inteira seria colocada à venda para maior ofertante. Eu estava no escritório, revisando fusão de cliente de tecnologia, quando o celular começou a vibrar. Não atendi. Deixei vibrar contra a mesa de mogno, lembrete rítmico de que causa havia começado. Ao meio-dia, liguei para David. É um pandemônio, disse ele, voz calma, profissional. Seu pai me ligou 5 vezes na última hora. Diz que isso é ato hostil. Exige saber quem é investidor. Eu disse que investidor prefere permanecer em silêncio, conforme acordo original. Também lembrei que contrato assinado há 5 anos, aquele que ele não leu direito porque estava ocupado demais comemorando a entrada de caixa, é a prova de bala. Girei cadeira e encarei cidade pela janela. Eles têm dinheiro? Nem perto. Liquidez está presa nos projetos de vaidade do Christopher. Tentaram acionar linha de crédito do banco há 1 hora. Banco congelou. Rumor de venda forçada deixa credores nervosos. Desliguei. A armadilha estava armada. Eles estavam encurralados. E, como todo animal encurralado, atacaram o alvo mais próximo. Às 14 horas, meu pai me ligou. Atendi desta vez. Alissa, disse ele, voz tensa, vibrando com estresse que tentava esconder. Temos uma situação na empresa. Um pequeno problema administrativo com o investidor. Pequeno problema administrativo. Ele estava prestes a perder tudo e ainda assim girava a narrativa. Estou ocupada, pai. O que você precisa? Precisamos de empréstimo ponte, disse. Curto prazo. Investidor está sendo difícil e precisamos mostrar liquidez ao banco para eles recuarem. Precisamos de 500 mil hoje. A audácia foi de tirar fôlego. Ele estava me pedindo dinheiro para lutar contra mim. Queria usar meu próprio capital para impedir que eu cobrasse minha própria participação. Não posso fazer isso, pai, respondi, voz plana. Como assim não pode? Você tem emprego na cidade. Tem economias. Estamos falando do legado da família, Alissa. Christopher está desesperado. Se não resolvermos isso, o futuro dos filhos dele está em risco. Ali estava. Filhos de Christopher. Mason, menino que guardava camarões. Legado do desrespeito. Não tenho 500 mil para te emprestar, menti. E mesmo que tivesse, não emprestaria para navio afundando. Navio afundando? Voz dele subiu, máscara caindo. Como você ousa? Nós construímos isso. Demos tudo a você. Está sendo incrivelmente egoísta, Alissa. Família fica unida na crise. Não se abandona. Vocês me abandonaram há muito tempo, pai, respondi. Só não perceberam porque eu ainda era útil. Desliguei. 10 minutos depois, notificação surgiu no meu feed. Era Morgan, minha cunhada. Foto dela e de Christopher, estressados, porém valentes. Legenda dizia: tempos difíceis revelam lealdade verdadeira. Triste quando pessoas em quem você contava esquecem de onde vieram. Família primeiro. Pessoas falsas. Não senti raiva. Não senti vontade de comentar ou me defender. Senti apenas validação fria. Eles não estavam refletindo sobre erros. Estavam dobrando a aposta na própria arrogância. Acreditavam de verdade que meu papel no mundo era subsidiar soberba deles. Não faziam ideia de que a pessoa falsa em que insultavam era a única capaz de salvá-los. E ela tinha acabado de decidir deixá-los afundar.
Relógio de 30 dias estava correndo. E eu era quem segurava cronômetro. Os 30 dias passaram em borrão de desespero crescente. Meu pai me ligou 7 vezes. Christopher apareceu 2 vezes no prédio do meu apartamento, mas porteiro barrou. Observei da varanda enquanto ele gritava ao telefone, andando de um lado para outro na calçada como tigre enjaulado. Imaginei contas girando na cabeça dele, custo dos ternos contra valor da hipoteca, percebendo pela primeira vez que matemática não fechava sem cartão corporativo. Então o prazo chegou. Eles falharam em levantar capital. Cláusula de venda forçada foi acionada. Ironclad Capital agiu rápido. Executou venda da Vanguard Logistics para um fundo de private equity. Implacáveis. Conhecidos por cortar ativos até o osso e extrair eficiência máxima. Negócio fechado. Papéis assinados. Minha participação de 37% foi liquidada por 12,9 milhões de dólares. Mas ainda havia o último assunto. Reunião de fechamento marcada para 10 horas da manhã, na sede da Ironclad, 42º andar. Minha família foi convocada para entregar chaves do reino. David me disse que eles esperavam conhecer investidores sem rosto, negociar pacotes de saída. Achavam que seria transição corporativa padrão. Estavam errados. Cheguei às 9h50. Usava terno preto sob medida, cabelo preso num coque severo. Parecia exatamente o predador em que me transformei. Recepcionista, que sabia perfeitamente quem eu era, assentiu e liberou entrada. Entrei na sala de conselho. Minha família já estava lá, agrupada na outra ponta da longa mesa de mogno. Joseph parecia cinza, ombros caídos. Christopher, vermelho, discutia em sussurros com Morgan. Susan encarava a janela, perdida. Quando a porta se fechou atrás de mim, todos levantaram o olhar. Alyssa? Christopher perguntou, confusão misturada com irritação. O que você está fazendo aqui? Reunião privada. Você não pode estar aqui. Na verdade, respondi, voz cortando sala como bisturi. Sou a única pessoa que precisa estar aqui. Caminhei até a cabeceira da mesa. Puxei cadeira do presidente. Sentei. Silêncio. Pesado. Sufocante. O que é isso? Murmurou Joseph. Olhou de mim para David, que estava perto da janela, pasta na mão. Isso, eu disse. É o evento de liquidez que você pediu. Não entendo, Susan falou, voz tremendo. Sou eu, completei. Sempre fui. 5 milhões que salvaram empresas 5 anos atrás? Meu dinheiro. Capital usado para comprar frota nova? Meu. Salário que você pagava a si mesmo, Christopher, enquanto zombava do meu trabalho chato? Meu. Christopher levantou de um salto, cadeira raspando o chão. Você está mentindo. É gerente de portfólio. Não tem esse dinheiro. Senta, Christopher, eu disse. Não elevei voz. Não precisei. A autoridade no tom era absoluta. Ele piscou, atônito, e sentou devagar. Administrei ativos de alto risco por uma década, continuei. Construí fortuna enquanto você montava fachada. Quando precisou ser salvo, salvei anonimamente porque sabia, se soubesse que era eu, nunca respeitaria dinheiro. Trataria como mesada. Abri pasta à minha frente. Mesmo assim, vocês não respeitaram. Usaram meu capital como cofrinho pessoal. E quando me insultou na minha frente, diante do seu filho, você rompeu o único contrato que importava. Somos família, Joseph implorou, olhos marejados. Alyssa, por favor. Podemos consertar. Isso não é pessoal, Joseph, respondi, devolvendo palavras que ele usou 1000 vezes para invalidar meus sentimentos. É só negócio. E negócio está encerrado. Empresa foi vendida. Transferência caiu na minha conta hoje de manhã. Vendida? Morgan arfou. E emprego do Christopher? E nossas ações? Suas ações estão sendo recompradas com desconto, por causa da dívida, disse friamente. Quanto aos cargos, novos donos farão reestruturação completa.
Imagino que posição de diretor de operações que não opera nada seja a primeira a cair. Levantei. Olhei para eles. De verdade. Filho dourado. Narcisista. Facilitadora. Pareciam pequenos. Aterrorizados. Como pessoas que acabaram de perceber que a mobília da sala valia mais do que elas. Reunião encerrada, declarei. Virei e saí. Não olhei para trás. Não precisava. Som do choro do meu irmão foi a única ata final que eu quis ouvir. Silêncio voltou à sala, pesado, quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Minha família ficou paralisada, tentando processar fato de que bode expiatório era também senhorio, banco e carrasco. Mas eu vi mudança nos olhos deles. Choque se dissolvia, dando lugar a cálculo desesperado. Eles faziam contas. Vi no rosto de Christopher. Perdemos empresa, mas vendeu por 12 milhões. Minha participação de 15% vale quase 2 milhões. Posso recomeçar? Ainda posso ser rico. Meu pai ajeitou gravata, tentando recuperar alguma dignidade. Pigarreou. Bem, se venda foi finalizada, precisamos discutir distribuição dos recursos líquidos. Imagino que transferências serão iniciadas hoje. Recostei na cadeira do presidente, dedos entrelaçados. Isso nos leva ao segundo item da pauta. A transição? Ele perguntou. Transição? Repeti, vocês disseram que empresa foi vendida, Morgan gritou, voz estridente. Só queremos nossos cheques. Novos donos, fundo de private equity, tem exigências rígidas para aquisição, expliquei, calma. Eles exigem balanço limpo. Sem ativos tóxicos. Sem passivos inexplicáveis. Para garantir isso, nomearam um controlador externo de transição para auditar livros antes de qualquer pagamento final. Quem é controlador? Joseph perguntou, estreitando olhos. Sou eu, respondi. Deslizei nova pilha de pasta sobre mesa de mogno. Desta vez, não eram contratos. Eram relatórios de despesas. Anos deles. Na última semana, conduzi a auditoria forense dos custos operacionais da Vanguard, disse. E encontrei discrepâncias fascinantes. Abri primeira pasta. Christopher, vamos começar por você. Ano passado, $75 mil no cartão corporativo para o desenvolvimento de clientes em Cabo São Lucas. Christopher empalideceu. Foi retiro estratégico. Não havia clientes em Cabo, Christopher, respondi, voz sem emoção. Havia você, Morgan e Resort 5 estrelas. Isso se classifica como apropriação indébita. Virei página. E leasing de veículo corporativo. SUV de luxo para Morgan. Ela não trabalha na Vanguard. Mais $1.200 por mês desviados. Precisávamos de carro seguro para crianças, Morgan balbuciou. Então deveriam ter pago por ele, rebati. Voltei-me para meu pai. Ele encarava a mesa, evitando meu olhar. Joseph. Taxas de consultoria pagas à empresa de fachada registrada no seu nome. $200 mil em 3 anos. Mais mensalidade de clube. Mais jantares ou de negócios o que curiosamente sempre caíam no aniversário de casamento. Eu fundei essa empresa, ele gritou, batendo mão na mesa. Tenho direito a benefícios. Você tem direito a salário, corrigi. Não tem direito de tratar capital operacional como caixa pessoal. Não quando pede empréstimos ponte a investidores para manter luzes acesas. Fechei pasta. Som ecoou como tiro. Situação é esta, declarei. Fundo de private equity possui cláusula de clawback. Todo valor desviado precisa ser devolvido antes de qualquer distribuição de participação. Calculei gastos não autorizados de vocês 3 nos últimos 5 anos. Total é significativo. Peguei tesoura do organizador da mesa. Alcancei pequeno monte de cartões corporativos no centro da mesa. Símbolos de status. Poder. Vida que não tinham conquistado. Quando descontamos dívida que vocês têm com a empresa do valor das ações, disse, pegando o cartão platina de Christopher. Saldo é 0. Cortei cartão ao meio.
Na verdade, negativo, corrigi, pegando o cartão do meu pai. Mas estou sendo generosa. Vou absorver diferença. Corte seco. Vocês vão nos deixar sem nada, Christopher sussurrou. Parecia a criança que deixou o sorvete cair no chão. Mas casa, mensalidades escolares, já gastamos pagamento na cabeça. Então fizeram um investimento ruim, respondi. Não existe pagamento. Não existem milhões. Existe apenas dívida que vocês acumularam fingindo ser ricos. Empurrei pedaços de plástico para a pequena pilha. Vocês quiseram comandar negócio de família, disse. Mas esqueceram regra mais básica dos negócios. É preciso pagar pelo que se toma. Observei eles ruírem. Não foi colapso súbito, como o prédio implodindo. Foi deslizamento lento, doloroso, até realidade. Christopher foi o primeiro a quebrar. Fitava pedaços do cartão platina sobre mogno, mãos tremendo violentamente. Homem que zombara de mim na festa no jardim, que ensinara ao filho que um casos de caridade comem por último, tinha sumido. No lugar, havia menino aterrorizado, sem saber como voltar para casa e dizer à esposa que leasing do SUV fora cancelado. Morgan vai me deixar, sussurrou. Sem dinheiro, ela vai pegar Mason e ir embora. Olhei para Morgan. Ela não o contradisse. Apenas encarava a parede, rosto pálido, já calculando própria sobrevivência. Não o consolava. Já se afastava do fracasso. E então havia Joseph. Meu pai. Patriarca que construiu o reino sobre dívida e bravata. Afundou na cadeira, subitamente antigo. Vermelhidão sumira do rosto, restando cinza frouxo. Alissa, ele arrastou voz. Você não pode fazer isso. Eu sou o presidente. Você era presidente, corrigi. Agora é passivo. Existe conceito em psicologia chamado ferida narcísica. Ocorre quando alguém com senso inflado de importância confronta a realidade que destrói delírio. Não é só decepção. É desintegração psicológica completa. Por 30 anos, minha família construiu identidade sobre bases simples. Eles eram reis. Eu, serva. Eles eram sucesso. Eu, decepção. Ao revelar que eu era arquiteta da sobrevivência deles, não tirei apenas dinheiro. Destruí realidade. Eles não conseguiam processar. Mentes entraram em curto. Hierarquia que veneravam tinha acabado de inverter. Eles não choravam por terem me ferido. Choravam porque perceberam que eu sempre fui a única pessoa com poder real. E passaram décadas cuspindo em mim. Por favor, Joseph sussurrou. Estendeu mão trêmula, tentando tocar meu braço. Só nos dê período de transição. 6 meses. Deixa a gente ficar com cartões. Deixa a gente se organizar. Vamos te pagar. Era patético. Homem que ameaçou cortar minha faculdade, que me ignorava em festas, que me tratava como fantasma, agora implorava por linha de crédito. Olhei para a mão dele. Não me afastei. Também não reagi. Não senti nada. Só uma piedade clínica, profunda. Sem adereços, sem carros corporativos, sem clube exclusivo, sem títulos vazios, eles eram cascas ocas. Não posso dar período de transição, pai, disse baixo. Porque vocês usariam esse tempo apenas para fingir que ainda estão vencendo. Vocês não sabem fazer outra coisa. Levantei. Reuni pastas. Provas da ganância deles. Prova da minha competência. Onde você vai? Christopher perguntou, pânico subindo na voz. Alissa, espera. O que a gente faz? Vocês dão um jeito, respondi. Caminhei até a porta. Atrás de mim, ouvi choro do meu pai. Som áspero, quebrado. Alissa, ele gritou. Sou seu pai. Pausei com mão na maçaneta. Não me virei. Eu sei, disse. E é por isso que estou te demitindo. Abri porta e saí para corredor frio e silencioso. Deixei-os na sala, cercados por plástico cortado e restos do próprio ego. Ar ali fora era mais limpo. Tinha gosto de liberdade.
Negócio foi concluído 3 dias depois. Transferência caiu na minha conta às 9 em ponto. 12.900.000 dólares. Número absurdo. Dava para comprar iates. Ilha particular. Não comprei nada disso. Comprei casa. Pequena, estilo modernista dos anos 50, escondida nas montanhas, 2 horas ao norte da cidade, uma vida inteira distante da umidade do lago. Não tinha quarto de hóspedes para parentes ingratos. Não tinha salão para festas performáticas. Tinha apenas varanda ampla, onde eu tomava café em silêncio, ouvindo o vento nas árvores, não cochichos de quem sempre me menosprezou. 1 mês após venda, carta chegou. Escrita à mão, em papel barato. Papel timbrado da Vanguardia era coisa do passado. Era de Joseph. Alissa, dizia. Vejo agora que era você quem nos sustentava. Desculpa. Só entendi seu valor quando tive que pagar por ele. Li uma vez. Não senti vingança. Nem culpa. Só senti que tinha acabado. Dobrei carta e guardei numa gaveta, junto com declarações antigas e garantias vencidas. Não respondi. Não precisava. Transação estava encerrada. Naquela noite, fiz jantar simples. Salmão grelhado. Aspargos. Sentei à mesa, olhando montanhas ficarem roxas no crepúsculo. Não havia ninguém para servir. Ninguém para esperar. Ninguém para me impedir de chegar à mesa. Dei primeira garfada. Estava perfeito. Caso de caridade estava comendo primeiro. E, se você já foi pessoa que manteve família inteira de pé enquanto ela te despedaçava, compartilhe essa história. Conta nos comentários qual foi o momento em que você decidiu fechar sua conta.